Sabe quando a gente pensa em saúde, em tratamentos médicos? A gente sempre se pergunta quem decide o quê, né? E se eu dissesse que agora existe uma lei que coloca a vontade da pessoa, do paciente, no centro de tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa legislação que muda completamente o jogo, o Estatuto dos Direitos do Paciente. É, sem exagero, uma virada de chave na forma como todo mundo se relaciona com a saúde. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Na hora do vamos ver, quem bate o martelo sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa vida? Olha, por muito tempo essa resposta ficou meio no ar, sabe? Uma área cinzenta. Só que agora a coisa mudou. A resposta não está mais no ar. Ela está escrita, preto no branco, numa lei. Em 2026 foi sancionado o Estatuto dos Direitos do Paciente. E ele veio para ser um divisor de águas, colocando a vontade da pessoa como a peça principal em qualquer tratamento de saúde. Então, para a gente entender bem o impacto disso tudo, nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vê qual é a dessa nova lei. Depois, a gente mergulha nos pilares da autonomia, o que sustenta tudo isso. Vamos definir os termos-chave, ver quem tem que obedecer essa lei e, por fim, como os direitos novos se juntam com os que já existiam. Bora lá? Bom, a lei já começa direta ao ponto. O objetivo dela, lá no artigo 1º, é bem claro: botar ordem na casa, sabe? Regular os direitos e as responsabilidades de quem está recebendo o cuidado. E isso vale para tudo, hein? Público, privado, não importa. Na prática, o que ela faz é criar uma régua única de respeito e de responsabilidade para todo mundo. E agora, a gente chega na parte mais importante, no coração da lei mesmo. Vamos falar dos pilares que dão poder de decisão para o paciente. São esses conceitos que realmente colocam a pessoa no comando. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental, é a autodeterminação. Que nome bonito, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Simples. É a capacidade que a pessoa tem de fazer as próprias escolhas sobre a saúde dela, baseada no que ela acredita, nos seus valores. Significa que ninguém mesmo, pode obrigar a pessoa a aceitar um tratamento se ela não quiser. E olha só como a lei leva isso a sério. O texto fala em proteger o paciente de qualquer, e aqui eu cito, influência subjugante. É uma palavra forte, né? Subjugante. Isso mostra que não é só sobre não forçar, é sobre garantir que a escolha seja genuinamente livre, sem nenhum tipo de pressão. Beleza, o segundo pilar é o famoso consentimento informado. Funciona assim: uma decisão só é de verdade se a pessoa sabe o que está decidindo, certo? Não adianta ter liberdade se não tiver informação. Por isso, a lei obriga que o paciente receba tudo mastigadinho: o diagnóstico, o que pode acontecer, quais as opções de tratamento, tudo de forma clara. Dá para a gente pensar nisso como um passo a passo. Primeiro passo: o profissional de saúde tem o dever de informar tudo com clareza. Segundo passo: o paciente precisa entender de verdade o que está em jogo, os riscos, os benefícios. E só aí, no terceiro passo, é que a decisão é tomada. Sem os dois primeiros, a escolha não vale, não é livre de verdade. E a lei bate nessa tecla de novo. A manifestação de vontade só tem valor se a informação for, e aqui eu cito de novo, clara, acessível e detalhada. Porque senão, né, não é uma escolha de verdade. Vira só um tá bom, pode fazer, sem saber direito o porquê. Ok, vamos para o terceiro pilar, que é uma ferramenta, nossa, poderosíssima, as diretivas antecipadas de vontade. Pensa assim: é um documento onde a pessoa deixa registrado por escrito o que ela quer ou não quer fazer em termos de tratamento lá na frente. É a garantia de que a voz dela vai ser ouvida, mesmo que um dia ela não consiga mais falar por si mesma. E a palavra-chave aqui é respeitada. A lei não diz que seria bom respeitar, ela diz que a diretiva deve ser respeitada. Isso transforma o documento em algo com força de lei. Tanto a equipe médica quanto a família têm que seguir o que está ali. A vontade que a pessoa expressou antes se torna soberana. Certo, então a gente já tem os três grandes pilares. Mas para tudo isso funcionar direitinho no dia a dia, a lei também define alguns outros conceitos que dão suporte. Vamos dar uma olhada rápida em dois deles que são super importantes. Olha aí, de um lado tem a figura do representante do paciente. É aquela pessoa de confiança que o paciente escolhe, por escrito, para tomar as decisões por ele caso um dia ele não possa mais. Do outro lado, temos os cuidados paliativos. A lei define isso como um cuidado completo, focado em dar qualidade de vida e conforto para quem tem uma doença grave. Percebe? As duas coisas reforçam a mesma ideia. O cuidado tem que ser centrado na pessoa, no bem-estar dela. Aí vem uma pergunta importante. Tá, mas quem é que tem que seguir essa lei toda?
O alcance dela é pequeno ou vale para todo mundo? A resposta é que o alcance é bem amplo. A resposta é, na verdade, bem simples. Todo mundo que trabalha com saúde. Profissionais, hospitais públicos, clínicas privadas e até os planos de saúde. O artigo 3º da lei não deixa espaço para dúvida. A cadeia inteira do cuidado está debaixo desse estatuto. Agora, um detalhe que é crucial entender. Esse estatuto não chega e apaga tudo que já existia de direito do consumidor ou do paciente. Pelo contrário, ele vem para somar. É isso mesmo. Sabe os direitos que a gente já tinha, tipo os do Código de Defesa do Consumidor? Eles continuam valendo, firmes e fortes. O que o Estatuto faz é criar uma camada a mais de proteção, uma camada especializada para a área da saúde. Os direitos, então, se acumulam. Um não anula o outro. E aqui, talvez esteja o ponto mais sensível e, na minha opinião, um dos mais poderosos da lei. Ela se preocupa de um jeito especial com as pessoas mais vulneráveis. Ela garante que mesmo quem não consegue dizer sim ou não do jeito tradicional, tenha um jeito de expressar suas vontades. Isso é uma proteção que, nossa, é fundamental. Então, se a gente for resumir tudo que a gente conversou, o grande ponto é este. A lógica do cuidado em saúde mudou. Antes, a decisão era muito técnica, muito médica, né? Agora, a lei vem e carimba, oficializa que a voz, as escolhas da pessoa são o pilar central de todo o processo. É uma mudança de paradigma. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Sabendo disso tudo, como será que as conversas sobre saúde podem mudar daqui para frente? Porque, no fim das contas, a informação é o primeiro passo de todos. É com ela que um direito sai do papel e passa a ser exercido de verdade por todo mundo.